Salve galera, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Fazendo a continuação direto do vídeo passado aqui, eu só interrompi porque ele já tinha ficado muito grande, então a gente vai continuar direto aqui. Então estou no meu HUD aqui, ó, de seletor de armas, ok? Estou vendo o evento gráfico dele. Nesse finalzinho de loop aqui, ó, eu vou chegar isso aqui um pouquinho para o lado, ou eu vou fazer diferente. Vou colapsar isso aqui para o Node, vou colocar aqui Match Position, só para ficar organizado, que eu vou sair aqui pelo Complete. Vou pegar minha referência da minha instância, que é a referência do meu material, e vou chamar um set escalar parameter value. Vou linkar aqui do complete. Então, quando essa janela for construída, ele vai pegar a informação da posição válida. Ou seja, a primeira vez que o player abrir, vai ser uma default. A gente deixou no 0. Da próxima vez que ele escolher uma arma, vai estar selecionada a arma que ele quer. Então, já que a gente tem essa opção de colocar, né, a seleção, e realmente tem que ter, né, imagina, ele selecionou uma arma, ele fecha e abre, está selecionado outra posição, não é legal, né? Então eu vou criar aqui, na verdade eu vou duplicar esse QTD button aqui e vou chamar selected, ok? Que vai ser quando eu selecionar realmente. Vou jogar aqui e vou linkar aqui. O parâmetro que eu vou usar aqui vai ser esse cara aqui, ó, Active Rotation. Então vou copiar o display name, vou trazer para cá, Ctrl V, ok? Só isso nessa parte aqui. Vou criar uma função aqui nova, tá? Então rolamos aqui para cima, adicionar nova função. Vou colocar o nome de calcule, min e max, ok? Que vai calcular o mínimo e o máximo aqui dos nossos setores, ok? Então vou pegar aqui o meu count setor, que ele sabe a quantidade, né? No caso para mim aqui é 8, e vou chamar um for loop. Linkamos aqui, ele vai entrar no last index, ok? Então, primeiro index 0, o último é a quantidade de setores que eu tenho. No meu caso aqui é 8. Daí aqui, só para explicar para vocês, eu vou criar uma variável, só que você precisa entender essa parte aqui, ó. Isso aqui é interessante, porque eu não falei no primeiro vídeo, mas isso daqui, ó, todos esses valores a gente consegue definir quando a gente, sei lá, for coletar armas, por exemplo. Então aqui no caso eu tenho 8 posições. Só que se o jogador tiver apenas 2, eu não preciso deixar 8 posições. Claro, pode deixar, não tem problema nenhum. É só para você entender a matemática que a gente vai usar. E também falar que dá para fazer isso. Imagine, o jogador está com 3 armas. Você vai e seta essa quantidade de setores aqui para 4. Daí ele vai ficar maior aqui. Porque imagine, a gente consegue trabalhar de 90 em 90 quando a gente está cortando a nossa pizza aqui em 4. Se a gente dobrar isso aqui, trabalhando com 8, você concorda comigo que o 90 ainda é ativo, beleza? Só que entre o 90 e o 0 eu tenho a metade aqui, certo? Então a metade de 90 é 45, né? Então para me selecionar teria que estar aqui. Então imaginem se você tem uma arma selecionada na posição 45 e você começa a jogar armas, sei lá, por algum motivo da gameplay, para o seu sistema entender e falar, não, ele não tem arma suficiente para manter 8 setores, vou jogar para 4. Então você vai ter que ter uma matemática prevendo que, opa, essa arma que está em 45, eu vou ter que passar ela para 90, porque a posição de 90 está livre e a posição de 45 não vai existir mais. Porque senão vai ficar aqui, né, voltando, ó, imagine, está selecionado 45. Eu vou voltar a ter 4 setores, e a posição que eu tenho selecionada aqui, ó, é parte do 90 e parte da posição 0, ou 360 aqui. Não fica tão interessante. Dá para fazer? Dá. É bem avançado isso e dá uma gameplay bem legal. Porque o jogador percebe que quanto mais armas ele pega, claro, a gente pode ter um limite e depois também colocar como classe, né? Você tem pistola, então não precisa ter uma pistola aqui e outra aqui. Você tem uma e você... Igual o GTA é assim, né? Você tem uma arma da mesma classe, você aperta para frente ali e você vai substituindo aqui. E não sendo necessário procurar aqui pelo cursor. Então, por exemplo, você tem uma sniper, ela vai estar aqui. Então você tem outras armas de longo alcance, elas vão ficar na mesma posição. Dá para fazer também, beleza? É só para explicar que essa parte aqui, ó, vai gastar um pouquinho mais de matemática. A gente vai fazer, mas vamos pelo caminho mais fácil aqui, ok? Vamos focar aqui com 8 posições mesmo. E agora, a gente está vendo? O Active Rotation vai ser o nosso size, qual o tamanho que eu vou trabalhar. E como eu vou criar variável, a gente já vai estar deixando preparado esse terreno para o futuro. Opa, o size agora é 45, mas se esse valor aqui cair para 4, o size meu aumenta para 90. Beleza? É só para a gente entender isso aqui. Vamos lá, vou voltar aqui 45, novamente.
Essa parte que eu estou fazendo qualquer alteração não tem nenhum impacto aqui, beleza? Então vamos lá, se eu tenho o Selected aqui, vou dar um Ctrl D e vou chamar de Size. O Size, como eu falei, né, a gente está trabalhando com 8, eu vou colocar aqui 45, porque quando a gente tem 8 cortes na nossa pizza, o ângulo que eu vou vai subindo de 45 em 45, ok? Vou pegar esse Size, vou multiplicar pelo Index, na verdade ele entra aqui embaixo, ó. Tá certo que na multiplicação a ordem dos fatores não importa, mas é só para ficar organizado, senão ficaria assim, ó. Né? Vamos evitar de trançar os fios aí. Muito bem, esse size eu vou dividir ele por 2, ok? E assim que eu dividir ele por 2, eu vou pegar esse resultado da multiplicação e vou somar com esse resultado da divisão. E esse resultado aqui eu vou adicionar para um array. Então vou chamar um add aqui. Já tem aqui o array add. E a gente vai linkar aqui do for each loop. E aqui eu preciso desse target, né? Então eu vou promover ele. Promover para uma variável normal, tá? Não é local. E vou colocar o nome dele de max, que é o máximo que eu posso chegar. Estou somando, é máximo, ok? Para pegar o mínimo, a operação aqui é quase igual, vejam. Só que ao invés de somar, eu vou subtrair. Então essa multiplicação aqui, o resultado dela, eu vou subtrair por esse resultado aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou chamar um reroute aqui para ficar organizado. E vou novamente chamar um add aqui. Add para array. Assim que a gente adicionar aqui, a gente adiciona para um array. Qual array? O que eu vou promover aqui agora. Então, promovemos ele. E o nome dele vai ser min, de mínimo. Compilamos e salvamos. Essa função nossa está pronta. Vou voltar no evento gráfico e ela vai entrar bem aqui, ó. Vou chegar isso aqui um pouquinho para trás. Tá vendo? Estou no meu pré-construction, não tinha nada pronto aqui ainda, né? E vou pegar minha função aqui, ó. Então, quando o nosso sistema for construído, a gente já calcula como vai funcionar o nosso sistema, beleza? Como vai funcionar o nosso radial. Eu vou colocar aqui embaixo do evento tick, vou criar um custo evento aqui e vou chamar de calcule setor. Calcule setor, eu vou pegar a quantidade de setor que eu tenho, então conte setor, e vou chamar aqui um for each loop with break. Vou linkar ele novamente no last, ok? O index 0, o first index aqui é 0 mesmo, e entramos aqui. Desse for each loop aqui, a gente vai pegar realmente o setor que o player vai selecionar. Vocês vão entender agora, ó. Vou pegar aqui a minha posição de mínimo, vou dar um get a copy, ok? E vou linkar o index. Então, a gente tendo index, eu sei qual que é o mínimo que eu estou pegando dentro desse array aqui. E vou fazer a mesma coisa para o máximo. Então, temos o máximo, vou dar um get e vou entrar com o index aqui também. Vou chamar uma função que chama inRangeFloat. Então, aqui ele já está meio que falando para mim o que eu preciso de informações. Eu preciso de um mínimo, o máximo e de um valor. A gente vai linkar o mínimo no mínimo e o máximo no máximo, ok? E agora eu preciso de um valor. Esse valor aqui eu vou promover aqui, ó. Vou deixar com o nome de valor mesmo, porque ele sim que vai ser quando eu rodar o meu scroll aqui do mouse aqui, eu vou alimentar esse valor. Então, conforme eu rodar a rodinha do mouse aqui para cima ou para baixo, ele vai adicionar ou remover valores aqui para a gente ver aquele cursor se movendo, beleza? Então, essa parte está fazendo isso. Vou posicionar melhor isso aqui. Vou chamar um branch aqui. E vamos sair no loop body aqui, ó. Ok. Saindo pelo true, eu vou pegar meu index aqui, ó. Vou chamar um reroute aqui. Vou levar ele aqui na frente. Reroute de novo. E vou promover ele aqui, ó, pelo true. Diferente do outro aqui que eu tenho aqui, o Selected. Selected é quando eu apertar o botão para confirmar. É esse que eu quero. Esse daqui eu vou chamar de setor select. Ok? Porque vai ser quando eu estiver rodando com essa parte maior aqui, ó. Essa parte que está em verde mais destacada aqui, ela vai estar rodando. Quando eu apertar o botão, ele vai travar nessa posição aqui, ó. Esse verdinho que está na borda aqui, beleza? Então, esse daqui é o meu setor select.
que eu estou selecionando o setor ainda, não tem ação nenhuma, mas quando eu apertar a rodinha aqui do mouse aqui, daí sim ele vai converter para essa borda aqui, ó. Daí vai ser a arma que eu escolhi, ou a posição que eu estou escolhendo aqui, beleza? Vamos voltar aqui. Salvamos aqui só para salvar um pouquinho. E vou sair pelo complete aqui, ó. Chamar um reroute aqui já só para marcar essa posição, que eu vou precisar da referência do meu material. Vou chamar um set escalar parâmetro value novamente. Vamos entrar aqui na execução. Vou pegar o setor select e vou multiplicar ele pelo size. Ou seja, eu sei o setor que eu estou selecionando, vou multiplicar pelo tamanho dele para mim saber qual é a posição que eu estou usando. Às vezes pode ser 45, pode ser 90. Isso aqui é para deixar pronto já essa matemática, beleza? Então vamos lá. Então vou pegar aqui agora o size, que é o tamanho disso. Então eu sei o setor que eu estou selecionando, vou multiplicar pelo tamanho dele e vou linkar aqui no value. E isso daqui vai me trazer essa posição aqui, ó, de selected, ok? No caso aqui está 0, lembrando, eu posso mudar ela para 45, enfim, é essa posição que eu estou vendo aqui, tá? Vou mudar esses dois para 0 aqui, só para deixar juntinho aqui. Não tem impacto nenhum novamente, hein? Vou copiar o display name, vou levar para cá e vou colocar aqui no nome dele. Vou pegar meu canvas, vou chamar um get ao children, ele traz para mim aqui um array, né? Vou chamar um for loop para ele, linkamos aqui. Ah, agora que eu chamei o for loop, lembrei. Como eu estou chamando o which break aqui, ó, assim que a gente acha essa posição aqui, ó, que ela é verdadeira, a gente dá um break nele aqui, ó, tá? Mas já fiquem atentos aí, sempre que usar um which break e terminou aqui, não vai ter nada para frente, por algum motivo você chamou o which break, ok? Então você tem que parar ele, senão ele vai continuar dando loop ali. Claro, vai ficar saindo no falso, mas enfim, é bom assim que você encontrou. Às vezes a primeira posição já desarma teu sistema, ele já sai no loop e ganha eficiência a tua programação. Vamos continuar aqui. Então, do canvas, eu saindo com array aqui, eu tenho o objeto do botão do nosso widget. Então eu vou dar um cast to btn, no caso radial btn, ok? Isso aqui é para quê? Para eu pegar o ID dele. Então get ID e vou comparar se esse ID é igual ao setor que eu estou selecionando. Então vou vir aqui, ó, pegar um setor selecionado e vou perguntar para ele se o ID do botão, então ele está fazendo aqui, ó, está percorrendo. Vou mostrar aqui que é mais fácil. Aqui é mais fácil, ó. Então ele está percorrendo aqui. Ele parou em cima desse. Ele vai perguntar se o ID desse carinha aqui, ó, desse botão aqui, tá vendo? É o ID 0. Ele vai ver se quando o verdinho chegar aqui também, ele vai ser a posição 0. Então é isso que a gente está fazendo nessa parte aqui. Vamos lá. Se for igual, vou chamar um branch e vamos sair pelo true. Se for igual, eu vou promover esse carinha aqui. Eu vou chegar isso aqui um pouquinho para baixo. Vou sair daqui e vou promover ele. Vou colocar o mesmo nome, só vou remover esse as aqui. Ó, vou colocar ref, que é a referência, e saímos pelo true, ok? E route aqui, para organizar. Salvamos a referência dele. E agora, se a posição, né, é igual, eu vou salvar ela aqui, ó, com esse carinha, esse resultado da multiplicação aqui. Vou sair com ele lá para frente. Não lá para frente tanto, né? Vou chamar um reroute aqui. E vou promover ele aqui. Vou chamar ele de position selected. Vou chamar um custo evento e vou chamar de radial. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Radial selected. Vou pegar mais uma vez meu material instance aqui. Set escalar parâmetro value. Linkamos aqui. Então essa parte aqui vai ser quando eu pressionar o botão do meio do mouse aí, tá? Vou chamar esse position select aqui que eu acabei de salvar ele e vou linkar aqui, ó, que agora ele vai ser responsável por falar, opa, ele selecionou essa posição aqui. E quando eu estou falando de posição selecionada, é esse carinha aqui, ó. Poderia ter usado o mesmo nome, né, para dar o nome da variável, né, o active rotation. Poderia também. Bom, se quiser mudar o nome pode ficar à vontade, mas aqui, ó, copiar o display name, vamos voltar aqui e vou colocar o nome dele aqui no parâmetro, ok? Esse evento de você clicar com o scroll ou com o mouse vai ativar esse carinha aqui, ó, selected. Então vou setar ele aqui e vou pegar a minha seleção e vou marcar aqui, beleza? Por que isso? Porque
Quando você fechar e abrir novamente, ele vai rodar esse construtor aqui, que é o pré-construct, ok? E vai cair aqui, vai pegar a posição que você selecionou, que era essa aqui embaixo, ó. Vejam? Então, selecionei a posição 90 agora. Na hora que ele for construir essa interface novamente, ele vai falar, opa, eu não sou mais o 0 aqui, ó, igual está no default, sou a posição 90 agora, tem que mudar. É por isso que a gente faz dessa forma, beleza? Pode ver que o Active Rotation está aqui e o Active Rotate está aqui também, beleza? Só que a gente está salvando nessa variável aqui agora, beleza? Compilamos e salvamos. Aqui a gente quase finalizou. Eu só vou terminar esse vídeo deixando na cara do gol para vocês só chutarem para dentro, beleza? Ó, vou voltar no meu Player Controller aqui. E no Player Controller você tem diversas opções de fazer isso, tá? Você pode criar um input para ser a rodinha do mouse para cima ou para baixo, beleza? Não tem problema. Ou no caso aqui eu vou chamar essa função que vem pronta, Mouse Wheels Axis, ok? Esse carinha aqui. Primeira coisa que eu vou perguntar para ele é se ele está parado, então, ou se ele não está parado, ok? Então, diferente, a gente chama uma exclamação igual, né? Not igual. Então, se ele não é igual a 0. Se ele for igual a 0, não vai acontecer nada porque o mouse está parado ali. Porque se você chamar essa função aqui, ó, eu vou colocar aqui só para vocês verem. Aqui, ó, vou colocar um print aqui e vou entrar aqui, ó. Vejam que ele sai disparando um monte de hello ali, porque essa função já fica disparando por si só, tá? Só que eu estou perguntando aqui para ela agora se ela é diferente de 0. Porque se ela for diferente de 0, aí sim eu quero que faça alguma coisa. Senão aquele disparo vai ficar caindo aqui no falso aqui, não gasta memória, não gasta nada. Isso aqui já está em standby mesmo, tá bom? Para facilitar para a gente, eu vou perguntar se esse valor que está vindo dela aqui, ó, é maior que 0. Se for maior que 0, então quer dizer que eu estou usando o scroll up. Ou se for negativo, né, ele vai ser menor que 0, então vai ser scroll down, ok? Então vou chamar mais um branch aqui. Linkamos aqui pelo true, ok? E agora a gente tem duas formas aqui. Up e down, ok? Vou pegar aqui a minha referência do radial, ok? Que é a minha janela. Vou pegar o get size, que é o tamanho que eu estou usando para ser o meu cursor, né? Vamos dizer assim. Então está travado em 45, novamente, pode ser dinâmico isso. Vou pegar o valor. Lembra aquela variável que eu mostrei para vocês? Essa aqui, ó. A gente vai mexer nela agora, ok? Então, get value. Vou somar uma com a outra. Então, valor mais o tamanho. Vou chamar 1% aqui, ó, que é um módulo, ok? Isso aqui é uma fórmula matemática, tá? Então, se eu colocar 360, ele vai saber a posição que eu estou em referência ao círculo total. Vai ser o mesmo exemplo da pizza lá. Quando eu rodar, ele vai indo de 45 em 45, vai calculando o setor com base do tamanho, e esse módulo aqui fala, opa, eu sei que é um círculo porque é 360. E a gente seta isso aqui, ó. Posso pegar daqui mesmo? Ou para ficar mais fácil, vai. É o mesmo carinha, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar um set value, porque ali eu estou dando um get, né? E agora eu vou setar. Então, vou setar esse valor aqui. Quando sai pelo true, a gente linka aqui. Nossa, ficou horrível. Vou chegar aqui um pouquinho para frente. Ok. Agora é o processo quase inverso. Eu vou explicar por que quase inverso. Vamos lá. Vou pegar aqui novamente esses dois carinhas. E agora, ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, menos o size. A gente vai chamar também a porcentagem aqui. Ok? Novamente, 360. Só que dessa forma apenas aqui, como a gente vai poder, talvez, né, se você não fizer isso, vai ficar número negativo, o teu cursor ele vai rodar positivamente, ele vai dar o giro completo, infinitas vezes, só que o negativo, a partir do momento que ele chegar no 0, ele vai virar um número negativo. Daí ele vai se perder e vai ficar travado lá. Então o que a gente tem que fazer? Quando ele entender que ele chegar no 0, eu vou somar mais 360. Ok? Isso aqui é só uma correção aqui, não é gambiarra não, hein? E novamente, vou chamar um módulo aqui, ou um float, né, de porcentagem de 360. Então, tem mais essas duas partes aqui. Quando ele zerar, ele vai somar mais 360 para a gente evitar de ficar no número negativo e vai usar novamente a porcentagem aqui de 360. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Setamos esse resultado. E vou sair pelo falso aqui agora.
Parece confuso, mas não é não. Mas isso aqui é lá na parte de geometria, quando calculava círculo, raio, enfim. Normalmente, claro, a gente não vê dessa forma na escola, mas a ideia é quase a mesma, as fórmulas são quase a mesma, ok? Então vamos lá. Bom, do jeito que está aqui a gente já funciona, né? Pelo menos a rotação. Vamos lá? Ó, se eu selecionar aqui, se eu apertar o Q, já dá pra gente testar, só que eu esqueci uma coisa. Lembrando, eu estou no radial, ok? Eu estou aqui, ó. Nesse evento tick aqui eu vou chamar o calcule setor. Aí novamente, pessoal, isso aqui só vai funcionar quando você abrir a tela. Abriu a tela, você está lá interagindo com ela, trocou a arma, acabou. Esse evento morre, beleza? Não se preocupem aí, não vai ter impacto em FPS ou algo do tipo. Fiquem tranquilos que isso aí é só uma continha matemática que vai ficar calculando o círculo ali e o círculo que já está pré-definido, ok? Então vamos lá? A gente já consegue rotacionar agora ele. Então vejam, apertei o Q, scroll up, eu rodo no sentido anti-horário. Scroll down, eu rodo no sentido horário, beleza? Olha que legal, bem interessante, né? Agora vamos lá, vamos colocar o botão aqui do meio do mouse, né? Para quando eu clicar nele, essa seleção aqui acompanhar, né? Então, se eu selecionei uma coxa de frango aqui para atacar meus inimigos, assim que eu apertar o botão, ele seleciona essa arma para mim, beleza? Vamos lá. Continuar aqui no nosso Player Controller. Novamente, você pode criar um nome do input lá, tem vídeo mostrando como é que faz isso aqui no canal, aqui é só você fazer dessa forma, mas por enquanto eu consigo chamar assim, né? Então, mouse middle, eu acho que chama isso, middle mouse button, ok? É o botão do meio. Então assim que eu apertar esse botão do meio do mouse, eu vou chamar a minha função lá de radial selected, ok? Antes de ir para lá, eu vou mostrar para vocês quem que é ela. É a última que eu fiz aqui, beleza? Então vamos lá. Entramos na partida agora novamente. Abri meu cenário de armas aqui. Selecionei minha coxa de frango. Apertei o botão do meio. Pronto, ele veio para cá. Fechei. Voltei. Está selecionado ele. Vou rodar aqui. Saí, voltei. A posição do mouse mudou. A posição do meu seletor salvou ali, ó, ele está lá embaixo, só que o item que eu estou selecionado ainda continua sendo a coxa de frango. Você consegue ver por esse overlay que eu tenho ali, né, ou esse contorno. Então agora eu vou selecionar a garrafinha de água aqui, ó. Apertei o botão do meio, salvou ela, eu posso vir para o lado aqui. Ah, eu pensei em escolher outra, mas beleza, essa arma está dando conta. Fechei, estou ali usando ela, abri de novo, vou trocar por outra arma, selecionei, usei. Daí esse aqui eu rodei só, não quis trocar de arma, mas ele salvou a posição, não tem problema. A arma que está selecionada é essa, sempre que vai ter essa barrinha verde, beleza? Bom, falei que eu ia deixar vocês na cara do gol, é aqui, ó. Nesse momento que eu der o select aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer isso, tá? Não se preocupem. Mas é só para não ficar esperando o próximo vídeo e você já tentar ir avançando aqui, ó. No evento construtor, você vai chamar aí um get player character e eu vou dar um cast para o meu player. No caso, você dá um cast aí para o seu. Linkamos aqui e vou promover esse carinha aqui. Ref player. Desse cara, a partir do momento que eu ativar esse evento aqui, eu selecionei, vocês concordam comigo que esse carinha aqui é responsável por saber qual arma que vai estar lá. Então, com essas informações aqui, a gente consegue equipar a arma no jogador. É claro, aqui nesse caso a gente está trabalhando com armas que não existem, né? Então fica meio estranho até. Mas nessa parte de selecionar aqui, claro, antes, né, para alimentar meu inventário, para alimentar esse, vamos dizer assim, inventário circular, ele já pegou no inventário lá do player, ele sabe qual arma que o player tem. E nesse momento que eu selecionar, eu sei qual arma que eu estou selecionando. Mas vamos extrapolar aqui, se você estiver usando um LS. O LS, nessa parte aqui, ó, você consegue falar para ele, opa, posição 1 aqui, pensando que você já deixou tudo pré-definido, que não vai ser o caso nosso aqui. Nosso caso vai pegar as informações do inventário e vai trazer para cá. Então, no caso lá do LS que tem pré-definido, assim que eu escolher a posição 0, pode ser equipar o rifle. A posição 1 é a pistola, a posição 2 vai ser a tocha, enfim, aqui você consegue chamar elas aqui, porque você tem referência do seu jogador, e você consegue chamar o evento lá de equipar arma
com base nesse select aqui, beleza? Mas não se preocupe, a gente vai seguir daqui para frente aqui em outro vídeo, beleza? Porque esse vídeo aqui a gente para aqui para não ficar muito comprido, tá? Agradeço aos membros do canal, muito obrigado pela força que vocês dão aqui. Se você não é membro do canal, considere aí se tornar aí para ajudar. Tem playlists exclusivas para vocês aí. E claro, se você está chegando agora e não é inscrito, se inscreva, deixa o like, marca o sininho e a gente se vê na próxima. Grande abraço, tudo bem? E valeu!